Saúdo a todos com a paz do Senhor. Respondendo à pergunta, apóstolo ainda existe? Apóstolos missionários são aqueles para fazer missões, para continuarem a expandir o Evangelho de Cristo na face da terra. Apóstolos do Cordeiro são aqueles enviados como representantes, aqueles que tivessem vistos a Jesus e por ele tivessem sido comissionados para ensinarem outras pessoas a respeito dele, independente do grau acadêmico. Os sinais do apóstolo são de fatos operados por sinais, prodígios e milagres, conforme está escrito na palavra de Deus, em 2 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. Aleluia, glória a Deus. O dom de apóstolo foi concedido pelo Deus vivo à igreja com o propósito de expandir o Evangelho de Cristo. E ele mesmo deu uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres, conforme está escrito na palavra de Deus em Efésios capítulo 4, versículo 11. Aleluia, glória a Deus. Os 12 apóstolos do Cordeiro foram homens de Deus que trabalharam incansavelmente na obra do reino de Deus aqui na face da terra. As mortes deles foram de forma trágicas, entretanto, isso não quer dizer que foi falta da misericórdia do Deus vivo, pois em Cristo Jesus temos paz, porque nós, salvos em Cristo Jesus, estamos no mundo, não vivendo o reino do mundo, mas vivendo o reino de Deus, fazendo a vontade do Deus vivo. Aleluia, glória a Deus. No mundo temos aflições, mas todos nós, filhos do Deus vivo em Cristo Jesus, devemos ter bom ânimo, pois Jesus venceu o mundo e nós também venceremos, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Vivemos no mundo como embaixadores do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fazendo missões, mas somos odiados por todos aqueles que vivem no mundo, no reino do mundo, fazendo a vontade da carne no curso do mundo por causa do nome de Jesus. Aqueles que vivem no mundo, vivendo no reino de Deus, fazendo a vontade do Deus vivo, perseverando até o fim, serão salvos.
Jesus, chamando a si os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda sorte de doenças e enfermidades. Os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro foram estes: Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão cananeu e Judas Iscariotes, aquele que o traiu. A estes 12 enviou Jesus para a obra missionária, para pregar a palavra de Deus e curar os enfermos, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos e expulsar os demônios, os quais foram odiados por muitas pessoas por causa do nome de Jesus. No milênio, os 12 apóstolos do Cordeiro serão recompensados quando o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, os quais assentarão sobre os 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, conforme está escrito na palavra de Deus, em Mateus capítulo 19, versículo 28, aleluia, glória a Deus. O muro da cidade terá 12 fundamentos, e neles estarão os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro, conforme está escrito na palavra de Deus, em Apocalipse, capítulo 21, versículo 14, aleluia, glória a Deus. Portanto, não existiu, nem existe, e não existirá sucessão apostólica como apóstolo do Cordeiro. Apenas os 12 existiram e somente os 12 serão recompensados como apóstolo do Cordeiro. O que existem são os apóstolos missionários para continuar a obra missionária aqui na face da terra. Não pode haver mais nenhum outro homem para fundamentar ou ser sucessor dos apóstolos do Cordeiro, para fundamentar. Apenas existem apóstolos missionários para fazer missões, pois o fundamento já está estruturado, a base já está feita, o alicerce já está pronto e a pedra da esquina é Jesus, a cabeça da igreja, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, conforme está escrito na palavra de Deus, em 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 11. Aleluia, glória a Deus. Os 12 nomes dos apóstolos do Cordeiro
estarão registrados nos 12 fundamentos que existirá no muro da cidade santa, o qual não constará o nome de Judas, o traidor, e sim o de Matias, pois o mesmo se desviou para ir ao seu próprio lugar, e só será salvo aquele que permanecer até o fim, conforme está escrito na palavra de Deus, em Atos capítulo 1, versículo 25. Aleluia, glória a Deus. Foi necessário tomar outro para o seu ministério de apóstolo, porquanto no livro dos Salmos está escrito: fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu ministério, conforme está escrito na palavra de Deus, em Atos capítulo 1, versículo 20, aleluia, glória a Deus. Nesse caso específico, houve substituição de Judas por Matias, mas foi necessário cumprir os critérios exigidos, porque teria que ser um dos varões que conviveram todo o tempo com o Senhor Jesus. E apresentaram dois: José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias, e orando disseram: Tu, Senhor, que conhece os corações de todos, mostra qual destes dois tens escolhido. Então deitaram sortes a respeito deles, e caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi ele contado com os 11 apóstolos, conforme está escrito na palavra de Deus, em Atos capítulo 1, versículo 26, aleluia, glória a Deus. Para continuar a obra missionária, existem apóstolos, pois somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos do Cordeiro e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra da esquina, conforme está escrito na palavra de Deus, em Efésios capítulo 2, versículo 20, aleluia, glória a Deus. Hoje temos a liberdade e os direitos dos apóstolos, pois somos livres em Cristo Jesus para cumprir a nossa missão, embora não tivéssemos visto a Jesus nosso Senhor, assim como houve a continuação de apóstolos para fazer missão, como Paulo e os demais apóstolos que existiram e vão existir, conforme está escrito na palavra de Deus, em 1 aos Coríntios capítulo 9, versículos de 1 a 5, aleluia, glória a Deus. Paulo não viu nenhum outro dos apóstolos, senão a Tiago, irmão do Senhor, conforme está escrito na palavra de Deus, em Gálatas capítulo 1, versículo 19, aleluia, glória a Deus. Jesus apareceu a Paulo como a um abortivo,
o mesmo se considerou como o menor dos apóstolos, dizendo que nem era digno de ser chamado de apóstolo, conforme está escrito na palavra de Deus, em 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículos 7 e 8. Aleluia, glória a Deus. Não havendo, portanto, uma sucessão como apóstolos do Cordeiro, mas como apóstolos para fazer missões, pois somos todos servos e filhos do Deus vivo em Cristo Jesus, para fazermos missões, desde os diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, bispos e até apóstolos, tanto homens como mulheres, porque assim como Cristo cumpriu sua missão glorificando o Pai, cada um de nós devemos cumprir as nossas respectivas missões aqui na face da terra. É uma grande satisfação na vida de uma pessoa ver o dever cumprido, sua missão ser cumprida, porque é difícil viver vendo a vida passar e não realizar aquilo que gostaríamos de realizar. Aqueles que assassinaram as oportunidades de irmãos e irmãs para não ocuparem tais cargos, vão prestar contas ao Deus vivo. A missão que Deus nos confiou é responsabilidade nossa cumpri-la. Vamos vindicar a autoridade divina de apostolado, tanto no masculino como no feminino, ou seja, homens e mulheres, para continuarmos com a obra missionária de acordo com o Evangelho de Cristo, como Paulo vindicou a autoridade divina do seu apostolado e da sua doutrina no Evangelho de Cristo para fazer missões. Pois se alguém pregar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Devemos ter muito cuidado, porque existem muitos os que se dizem apóstolos para fazer missões e não o são, pois são mentirosos, conforme está escrito na palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 2, versículo 2, aleluia, glória a Deus. O ministério de apóstolos vai continuar existindo, tanto para homens como para mulheres, para fazer missões. Entre estes que receberam o ministério de apóstolos missionários foram Paulo e Barnabé, conforme está escrito na palavra de Deus, em Atos capítulo 14, versículo 14, aleluia, glória a Deus. Bem como tantos outros que existiram, existem e vai existir no centro da vontade do Deus vivo. O dom do apostolado foi concedido pelo Deus vivo à igreja com o propósito de expandir o evangelho de Cristo. O ministério apostólico não existe atualmente como apóstolos do Cordeiro, mas existe atualmente como apóstolos missionários,
tanto para homens como para mulheres, porque agora estamos em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. O dom ministerial de apóstolo citado em Efésios, capítulo 4, versículo 11, está em plena vigência. Portanto, pastores, evangelistas, profetas e mestres não são pessoas que substituem esse dom ministerial, pois o dom de apóstolo ainda existe e os cargos ministeriais estão citados separadamente para cada um fazer missão com o seu próprio dom dado pelo Deus vivo e não por homem. Uns como apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas, outros como pastores e mestres. Todos eles existem nos artigos masculino e feminino, ou seja, para homens e mulheres. Porque o Deus vivo, quando fala homem, é com homem e mulher. O Deus vivo não é machista, nem faz acepção de pessoas para permitir os dons somente para homens. Portanto, os dons ainda existem. Todos estão voltados ao aperfeiçoamento dos santos, a obra missionária do ministério e edificação do corpo de Cristo. O apóstolo, sim, substitui qualquer cargo no ministério, mas só é substituído o apostolado por outro apóstolo ou apóstola. Que o Deus vivo abençoe a todos. Aleluia, glória a Deus.